Nós vamos fazer uma breve, eu acredito, uma breve, simples meditação. Então convido os irmãos a abrirem lá no livro de Lucas, capítulo 17. Irmão, certa vez Jesus disse, lá no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 62, e ele foi bem enfático ao dizer: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nós vamos fazer algumas perguntas e eu quero chamar também a atenção dos irmãos. Esse versículo que eu falei para os irmãos é só para nós relembrarmos, mas depois nós vamos ler a nossa passagem. E a pergunta é: como você responderia, por exemplo, quando Cristo disse lá em Lucas capítulo 17, versículo 32, lembrai-vos da mulher de Ló? Que três coisas nós não devemos ficar remoendo e nós vamos tratar nesta mensagem, nesta breve meditação? Que alerta Jesus nos deu e que pergunta surge de tudo isso? Lembrai-vos da mulher de Ló. Esse alerta, irmãos, dado por Jesus Cristo, quase há 2000 anos atrás, é hoje mais importante do que nunca. Mas o que ele quis dizer com esse alerta, e acredito um alerta solene, sendo que os seus ouvintes judeus não precisavam de outras explicações, eles sabiam o que havia acontecido com a esposa de Ló, que ela, ao fugir de Sodoma com a família, ela olhou para trás num ato de desobediência e foi transformado numa coluna de sal. Para nós relembrarmos de uma maneira mais aprofundada, vamos lá em Gênesis, capítulo 19. Lá em Gênesis, irmãos, capítulo 19, versículo 17 em diante. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para um monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: ora, não, meu senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá, não é pequena? Para que minha alma viva. E disse-lhe: eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não destruir aquela cidade de que falasses. Apressa-te e escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não estiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. E saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. E então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e sobre Gomorra. E destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e os que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Irmãos, um fato muito triste, lamentável, justamente pela instrução que Ló havia recebido e toda a sua família. E a pergunta que nós fazemos é: qual pode ter sido a razão de a esposa de Ló ter olhado para trás? E o que isso lhe custou? Mas por que ela olhou para trás? Talvez seja por curiosidade pelo que estava acontecendo. Será que ela se virou por descrença ou por falta de fé? Ou será que ela olhou lamentando as coisas que deixou para trás lá em Sodoma? Em Lucas 17, 31, Jesus deu a instrução. Naquele dia, já falando dos últimos tempos, dos últimos dias, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás.
estamos recebendo uma mesma instrução daqueles que receberam aquela instrução de não olhar para trás naqueles dias. Qualquer que tenha sido a razão para ela ter olhado para trás, essa obediência lhe custou o quê? A vida. E nós devemos pensar nisso. Ela morreu no mesmo dia que aqueles pervertidos habitantes de Sodoma e Gomorra morreram. E não é de admirar que Jesus ele tenha dito, e ele foi bem enfático, lembrai-vos da mulher de Ló. Como Jesus enfatizou que nós não devemos simbolicamente olhar para trás. Nós também vivemos, irmãos, numa época em que é essencial não olhar para trás. Jesus enfatizou o perigo disso ao responder a um homem que lhe perguntara se ele podia ir primeiro, despedir da família, antes de se tornar um discípulo. E o que Jesus disse para ele? Ninguém que tiver posto a mão no arado e olhar para as coisas atrás é apto para o reino de Deus. Será que a resposta de Jesus foi dura ou foi simplesmente desrazoadamente falando? Eu tenho certeza, irmãos, que ele sabia que o pedido daquele homem era uma mera desculpa para fugir daquela responsabilidade. Jesus chamou essa procrastinação de olhar para as coisas atrás. A pessoa que estava arando, talvez ela olhe momentaneamente para trás, ou largue o arado e se vire para trás. Pessoas que estão arando de uma forma momentânea. Seja como for, ela se desvia do que devia estar fazendo. E isso pode prejudicar o seu trabalho. Então, irmãos, a pergunta é: em quem temos que focalizar? Qual é o nosso foco? Para que ou para quem nós devemos olhar? Em vez de nós darmos atenção ao passado, nós temos de focalizar os olhos no que ainda está à frente. E nós devemos notar com clareza que isso também foi expresso lá em Provérbios capítulo 4, versículo 25, em que nós temos a instrução: os teus olhos olhem para frente e as tuas pálpebras olhem diante de ti. Que motivo, irmãos, nós temos para não olhar para as coisas deixadas para trás? Quais são os motivos que nós temos em nós para que nós não olhemos para trás? E nós temos bons motivos para não olhar para trás. Por exemplo, o motivo dos últimos dias, como foi a instrução: não olhe. Temos pela frente não simplesmente a exterminação de 2 cidades perversas, como aconteceu lá em Sodoma e Gomorra, mas nós teremos, ao final, uma destruição completa, um julgamento final. Não devemos olhar para trás. O que nos ajudará a evitar algo parecido com o que aconteceu com a mulher de Ló naquele dia? Para começar, irmãos, nós temos de identificar algumas coisas que nós temos que deixar para trás, da qual muitas vezes nós somos tentados a olhar. E nós temos essa tendência. Somos tentados muitas vezes a olhar para trás. E quais são essas coisas? Como nós devemos evitá-las e nos concentrar a olhar para frente? Irmãos, uma das coisas que nós devemos ter em mente, deixar claro em nossas vidas, é que a nossa memória, ela nem sempre é confiável. A nossa memória nem sempre é confiável. E é um perigo, muitas vezes, nós nos estribarmos nisso, nós confiarmos nisso. Porque muitas vezes nós temos um conceito distorcido de velhos tempos. E nós falamos bons velhos tempos. A nossa memória nem sempre nos traz a lembrança do que realmente aconteceu lá atrás e nós queremos trazer à memória coisas boas e deixamos de lado tudo de ruim que aconteceu.
Sem perceber, nós minimizamos o nosso problema e, ao mesmo tempo, nós exageramos em alegrias que passamos lá atrás, fazendo parecer que as coisas lá atrás eram bem melhores do que realmente, na verdade, foram. Essa recordação, muitas vezes distorcida, pode nos levar a ter saudades dos velhos tempos. Mas a Bíblia nos alerta: não diga, porque os dias do passado foram melhores do que os dias de hoje. Pois não é sábio fazer esse tipo de afirmação. E por que é tão perigoso pensar dessa forma? O que aconteceu com os israelitas, irmãos, lembram? Quando eles saíram do Egito? Que motivos para alegria os israelitas tiveram? E sobre o que eles passaram a resmungar? Irmãos, é muito claro tudo aquilo que eles viveram naqueles dias. Só que, de início, eles foram considerados hóspedes lá no Egito. Só que depois de tempos, eles passaram a trabalhos forçados, foram escravizados, foram oprimidos, carregaram fardos. O povo de Deus sofreu um tipo de genocídio em massa, quando o faraó tentou eliminar muitos para delimitar números, para que eles não crescessem tanto. Não é de admirar que Deus disse a Moisés: indubitavelmente eu tenho visto a tribulação do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa daqueles que os compelem a trabalhar, porque eu bem sei das dores que eles sofrem, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 7. Irmãos, nós podemos imaginar a alegria dos israelitas ao marcharem como povo livre para fora da terra que os escravizava. De modo espetacular, eles testemunharam o poder divino, quando Deus causou as 10 pragas sobre o arrogante faraó e seu povo. E de fato, irmãos, os egípcios, por fim, não só permitiram que os israelitas saíssem livres, mas até os instaram a partir. Olha, vão embora. Dando-lhe tantos ouro e prata que se podia dizer que o povo de Deus despojara dos egípcios. Os israelitas mais uma vez se alegraram quando viram a destruição de Faraó e de seus exércitos vermelhos. Testemunhar esse evento, acredito eu, foi muito emocionante. Deve ter fortalecido muito, deve ter dado muita fé àquelas pessoas. Só que, por incrível que pareça, irmãos, pouco depois de sua libertação milagrosa, esse mesmo povo começou a fazer o quê? Começou a resmungar. Sobre o quê? Sobre alimento. Eles ficaram descontentes com o que Deus lhe fornecia e se queixaram. Vamos lá em Números? Números capítulo 11. O que nós encontramos lá? Lá do versículo 1. Números capítulo 11, versículo 1. Aconteceu que queixou-se o povo falando o que era mal aos ouvidos do Senhor. E ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito nós comíamos de graça, irmãos.
olha o que a memória faz. Olha como a memória nossa é traiçoeira, né? Lembramos-nos dos peixes que nós comíamos de graça. O povo que estava sendo escravizado. E dos pepinos e dos melões e dos porcos e das cebolas e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. E espalhava-se o povo, e colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. Coisa boa, e eles lembrando dos peixes que eles comiam. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre eles. E então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à sua porta da tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Irmãos, eles haviam completamente distorcido as memórias que eles tinham daquele sofrimento que eles passavam lá atrás. A ponto de quererem voltar para a terra que os escravizava. Eles olharam para as coisas deixadas para trás e perderam o favor de Deus. É o que nós lemos lá no versículo 10. Perderam o favor de Deus. A ira do Senhor se acendeu grandemente contra eles. E isso tudo pareceu mal aos olhos de Moisés. E que lição, irmãos, nos ensina a respeito desse povo, desses homens? O que nós aprendemos disso? Que diante de dificuldades e problemas, nós não devemos nos concentrar no que aparentemente foram coisas boas lá atrás. Talvez até mesmo antes de nós conhecermos a verdade. Embora não seja errado meditar sobre as lições que nós aprendemos do passado, ou nos alegrar com algumas recordações, nós temos que manter a nossa consciência equilibrada e, principalmente, realista a respeito do passado que nós tivemos. Porque, caso contrário, nós vamos aumentar cada vez mais a nossa insatisfação com as nossas circunstâncias atuais. E sempre, irmãos, quando nós somos insatisfeitos com a nossa circunstância atual, nós somos tentados a voltar a olhar o passado, a olhar a vida anterior que nós tínhamos. E aí nós fazemos que nem o povo aqui. Nossa, mas era tão bom aquele peixe que a gente comia de graça. Como alguns encaram os sacrifícios que faziam no passado. Talvez dessa forma. Alguns olham para os sacrifícios que eles faziam no passado e os encaram como oportunidades perdidas. Você talvez tenha tido a oportunidade de obter instrução superior. Você tenha tido a oportunidade de ter uma segurança financeira, não sei. Mas decidiu abrir mão dessas coisas. Irmãos, muitos irmãos e irmãs que renunciaram carreiras, sejam elas lucrativas, no mundo dos negócios, do entretenimento, da educação, do esporte. O que nós sabemos é que o tempo passa e que o fim ainda não chegou. E que, olhando para trás, você possa, às vezes, fantasiar a respeito de tudo aquilo que poderia acontecer se você não tivesse feito esses sacrifícios, não tivesse abrido mão de tudo aquilo que lhe apareceu. Um exemplo que eu quero lembrar os irmãos foi do apóstolo Paulo. O que ele achava das coisas que ele havia deixado para trás? Ele renunciou, irmãos, muitas coisas para seguir a Cristo. Filipenses capítulo 3,
Filipenses capítulo 3, versículo 4 em diante. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Irmãos, o que ele achava dessas coisas que ele havia deixado para trás? Ele era irrepreensível, hebreus de hebreus, de linhagem. Mas ele continua dizendo, lá no versículo 7, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E por quê? Ele continua. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Assim como alguém que joga fora no lixo os detritos que não se alimenta mais, Paulo ele não se arrependeu de nenhuma das oportunidades seculares que ele deixou para trás. Ele não achava que aquilo lá tinha mais valor para ele. E como nós podemos tirar exemplo disso? O que ajudará caso você esteja começando a especular sobre as chamadas oportunidades perdidas? Nós devemos seguir o exemplo do apóstolo Paulo. Como? Considerando o valor do que você tem agora. Uma valiosa relação com o Senhor e uma antecedente de fidelidade a Ele. Pode o mundo oferecer algum benefício material, que mesmo de longe se compare às nossas bênçãos espirituais e atuais? Devemos sempre fazer-nos essa pergunta. Pode o mundo oferecer algum bem material que se compare às nossas bênçãos espirituais, sejam atuais ou futuras? Paulo ele menciona algumas coisas que nos ajudará a prosseguir fielmente. E ele diz lá no versículo 13, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficaram e avançando para as que estão diante de mim. Ele destaca esses 2 passos que são necessários. Esquecer as coisas deixadas para trás, não desperdiçando energia e tempo precioso por pensar demais nas coisas que se passou. E o segundo é como um corredor perto de uma linha de chegada. Sabe, quando você está quase chegando na linha para vencer, o que você faz? Se estica completamente para poder chegar, né? Avançando. Esticando-se todo, concentrando no que está na sua frente. Meditar nos exemplos de servos fiéis de Deus, do passado ou do presente, que nos motiva ainda mais a seguir em frente. Em vez de olhar para as coisas que ficaram para trás. E nós tememos, por exemplo, lembrar de Abraão e Sara. Que eles sempre, porque se eles se lembrassem de Ur, o que eles teriam feito? Teriam voltado. Mas eles fizeram o quê? Eles não voltaram. Moisés, quando de início saiu do Egito, o que ele fez, irmãos? Ele deixou muita coisa para trás. Muita coisa que qualquer um ambicionaria. Mas nada indica que ele sentia saudade daquelas coisas. Em vez disso, o relato da Bíblia nos diz que ele estimava o vitupério de Cristo como riqueza maior do que os tesouros do Egito. Pois ele olhava atentamente para o prêmio da recompensa.
No entanto, irmãos, talvez nem todas as nossas experiências do passado também sejam positivas. Pode ser que nós nos sintamos esmagados pelas lembranças do nosso pecado, dos nossos erros. E é possível que ainda nós sintamos dor do forte conselho que nós recebemos, de injustiças que podem dominar também os nossos pensamentos. E como nós podemos nos certificar de que essas coisas não nos levem a olhar para trás, a lembrar de tudo aquilo? Paulo, ele falou sobre isso, dizendo: homem menor que o mínimo de todos os santos. E o que ajudou Paulo a não ser vencido por esses pensamentos negativos das atitudes que ele fazia lá atrás? Porque eram erros passados. Ele falou de si mesmo como o menor de todos. E por que ele achava isso? Porque ele perseguia a igreja de Deus. Irmãos, pode imaginar como ele se sentia quando ele encontrava alguns que ele havia perseguido? Se coloque no lugar de Paulo. Encontrar irmãos que ele havia lá atrás perseguido. Qual era o sentimento? O que vinha no pensamento? Só que o que ele fazia? Ele não permitia que esses pensamentos negativos vencessem. Ele focalizava na benignidade, na misericórdia, na graça imerecida que a ele foi oferecida e que a nós também é oferecida. A sua resultante gratidão o impelia, o fazia com que ele fosse cada vez mais em diante no seu ministério. O seu passado pecaminoso era uma das coisas que Paulo estava decidido, de uma vez por todas, a esquecer. Se também, irmãos, nós focalizarmos a misericórdia que o nosso Senhor nos mostrou, nós vamos evitar que esses pensamentos minem a nossa energia com ansiedades indevidas pelas coisas do passado, que nós não podemos mudar. Nós podemos usar tudo isso para fazer um trabalho cada vez melhor. Se somos todos tentados a lembrar com ressentimentos alguns conselhos que recebemos, o que nós fazemos? Isso, irmãos, muitas vezes pode ser doloroso e pode ser debilitante. Muitas vezes pode nos levar a desfalecer, como diz lá em Hebreus, né? Se nós depreciamos o conselho por rejeitá-lo, ou se nós desfalecemos, porque nós de início aceitamos muitas vezes, mas decidimos não aplicá-lo, e o resultado é o mesmo. O mesmo que aconteceu com a mulher de Ló. É muito melhor, irmãos, nós acatarmos os conselhos, e principalmente as palavras do sábio Salomão. Apega-te à instrução e não a largues. Guarde-a, porque ela é a tua vida. Assim como um motorista que obedece os sinais de trânsito, nós devemos também aceitar os conselhos, aplicá-lo e seguir em frente. Às vezes, irmãos, nós podemos nos sentir como, por exemplo, o profeta Abacuque, quando ele clamou a Deus por justiça, sem entender por que ele permitia todas aquelas injustiças que estavam acontecendo. O que Abacuque disse lá em Abacuque, capítulo 1, versículo 2 e 3? O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que razão me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Só que é muito importante, irmãos, nós nos lembrarmos da fé desse profeta depois. Que mesmo passando por aquilo, no versículo 18 do capítulo 3, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Da mesma forma como Jeremias, do passado,
Se mantemos uma atitude de espera, com plena fé no Senhor, o Deus de justiça, nós podemos confiar que tudo será corrigido em tempo certo. Um certo pregador uma vez disse: alguns crentes olham o passado com prazer e veem um presente com insatisfação. É triste. Alguns olham para os dias em que passaram em intimidade com o Senhor como se fossem os mais doces e melhores que já aconteceram. Lembra do início da nossa caminhada cristã? Muitos pensam dessa forma, né? E lembram desse início. Como se fossem os dias mais doces, os melhores que aconteceram em nossas vidas. Mas o presente está vestido, irmãos, num traje escuro de melancolia e monotonia. Antes, eles viviam mais perto do Senhor. Agora, porém, se sentem afastados dele. Crentes que dizem: ah, quem me dera ser como fui nos meses passados. Lembra de Jó? Quem me dera ser como fui nos meses passados. Lamentam terem perdido sua segurança, lamentam terem perdido paz na sua mente, ou encontrar gozo no meio da graça. Lamentam que sua consciência não seja bastante sensível, ou que não possuam tanto zelo pela glória de Deus. Muitas são as causas deste estado, irmãos, de lamentação. Pode ser fruto de negligência na oração, muitas vezes, visto que negligenciar na oração em secreto é o começo de todo declínio espiritual. Ou muitas vezes pode também ser um resultado de idolatria, onde o coração tem se ocupado mais com outras coisas do que com Deus. Por isso que vem essa memória em nós. Ah, se eu fosse como eu era lá atrás, lá no início. Nós temos que tomar cuidado com isso. As afeições têm sido colocadas nas coisas da terra muitas vezes, em vez de ser colocada nas coisas dos céus. E um Deus zeloso, irmãos, nós sabemos, Ele não se contenta com o coração dividido. Ele tem de ser amado em primeiro lugar e com o que há de melhor. Deus não vai permitir que o fulgor da sua presença, que a graça da sua misericórdia resplandeça num coração frio, num coração hesitante, num coração que olha para trás. A causa desse estado muitas vezes pode ser autoconfiança ou justiça própria. Acredito que foi o que aconteceu com a mulher de Ló. O orgulho também, que encontramos no nosso coração, que nos leva à cegueira, que nos leva a exaltar o nosso egoísmo, que nos leva, em vez de nos humilharmos aos pés da cruz, nós exaltamos o ego. E se agora, irmãos, nós não somos aquilo que nós éramos nos meses passados, nós não devemos ficar satisfeitos com o desejo de retornar a uma felicidade anterior. O que nós devemos fazer? Buscar imediatamente o Senhor e contar a Ele as tristezas do nosso coração. Pedindo graça e força para nos ajudar a andar mais perto dEle, a andar adiante, nos dar forças para não olhar para trás. Nós não devemos nos assentar e somente nos queixarmos e lamentarmos, enquanto nós temos um médico amado, que nos ajuda e que nos dá esperança e a certeza de uma recuperação de dias ruins, de dias difíceis. E como nós podemos que nós possamos provar, nós não nos lembramos da mulher de Ló. Vivemos em tempos emocionantes, onde as coisas estão acontecendo de maneira maravilhosa e que outras coisas ainda acontecerão no futuro.
E o desejo é que cada um de nós nos mantenhamos com passo a passo em diante ao nosso Senhor. Devemos acatar os conselhos bíblicos de olhar sempre para frente e não as coisas deixadas para trás. Que assim nós provaremos que realmente nós vamos nos lembrar da mulher de Ló. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Amém.